Olá, alunos, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, nós iremos dar continuidade ao conteúdo do curso e, como vocês sabem, essa semana é sobre bactérias, né? Nesse universo microscópico. Eu me chamo Lídia e você pode me chamar de Ana Lídia ou de professora Lídia, como você preferir. Para quem está chegando ainda no curso, seja bem-vindo também e aos demais. Então, vamos lá. Lembrando, gente, que esse conteúdo vai ser um conteúdo bem geral sobre as bactérias. Para quem não viu, vai conhecer agora. E para quem já viu, vai poder relembrar. Então, vamos lá. Bom, as bactérias, elas participam de um grupo chamado do reino Monera. Esse reino Monera, ele vai aí abranger as bactérias, como já falei agora, as cianobactérias também e as árqueas, ok? Sendo que as cianobactérias, elas são bactérias da mesma forma, só que elas têm uma característicazinha aí, né, diferente, tá bom? E as arqueias são um outro grupo que, inclusive, a ciência já começa a classificar ela muito mais parecida com os eucariontes do que com os procariontes, que a gente vai falar agora. Bom, como eu já falei, tem os procariontes, como vocês estão vendo aqui, e tem os eucariontes. O que diferencia para você que não conhece ainda ou para você que vai relembrar? Os procariontes são aqueles seres que não têm o envoltório no seu núcleo da sua célula, que na verdade logo abaixo aqui podemos ver que se trata de seres unicelulares, porque a gente está falando aqui das bactérias. Então essas bactérias elas não vão ter um material genético, né, o seu DNA resguardado, protegido, bonitinho ali no cantinho, entende? Então elas não estão dessa forma porque não tem a carioteca. Então por isso que são chamados de procarionte. Esse termo pró é como se fosse um pré, entende? Por exemplo, pré-conceito é um conceito formado antes, né? Um conceito pré-formado. Então o procarionte é o ser que ele vem antes daquele ser que tem um envoltório nuclear. Então ele é um procarionte. Logo, o seu material genético não vai estar com uma carioteca e não vai estar resguardado, então vai estar de outra forma que a gente vai ver posteriormente. Como eu também já mencionei, eles são seres unicelulares. Então, quando você vê uma bactéria, ela já é uma célula. Não é que ela contém célula ou contém células, é porque ela já é uma célula, uma única célula. E aí você pode pensar, mas e as colônias? O que acontece com aquilo tudo? Então, a gente também vai ver mais à frente do que se trata. De qualquer forma, as bactérias são unicelulares. Logo abaixo a gente pode ver aí que ela está mencionando que são autótrofas, né? Ou também, logo abaixo, também são heterótrofas. Então, o que significa? Sobre ser autótrofas, é porque elas são autossuficientes para fazer o seu alimento, né? Então, elas podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Essas bactérias que fazem fotossíntese, elas podem acabar liberando aí oxigênio, né? Ou as que fazem quimiossíntese, que liberam outras substâncias químicas, porque elas conseguem fazer o seu próprio alimento. Mas também há bactérias que são heterótrofas, ou seja, elas não conseguem fazer o seu próprio alimento. Então, elas precisam do alimento externo para conseguir se manter. Aí vem os seus tipos de vida, né? Suas formas de conseguir se alimentar. Então, elas podem ser parasitas, elas podem ser decompositoras ou até mesmo simbiontes. Nós mesmos acabamos sendo simbiontes com bactérias. Dentro de você, agora mesmo, e dentro de mim também, há bactérias boas e eu espero que nenhuma bactéria ruim, mas tem bactérias boas também que ajudam a gente no nosso desenvolvimento, na nossa saúde, também nos ajudando a ter vitaminas como a vitamina B12. Então, são diversos fatores que nos ajudam. Nem sempre a bactéria vai ser uma vilã. Ela pode nos ajudar também, dependendo do tipo da bactéria, ok? Então, isso é a simbiose, né? Acontece esse processo. Então, isso é super importante. Na verdade, cientistas falam que o nosso peso, tipo, se você se pesar agora
e aí você vê o seu peso aí, né, pessoal. Provavelmente, assim, de 2 até mesmo até 3 quilos pode ser só de bactérias, para vocês terem noção. Aí é uma curiosidade que fica aí para você ir entendendo mais, né? Então, existem também as bactérias que são aeróbicas, ou seja, elas precisam do oxigênio para conseguir sobreviver. E tem bactérias que elas são anaeróbicas, ou seja, elas não precisam do oxigênio. Mas aí vem uma questãozinha que eu botei entre parênteses aí. Olha só, tem as anaeróbicas facultativas, que significa o quê? Bom, não tem oxigênio, eu tô ok. Mas tem oxigênio, eu também tô ok. Então, entendeu? Essas bactérias anaeróbicas facultativas, tendo oxigênio ou não, elas conseguem se manter no ambiente. Mas tem as anaeróbicas estritas, que significa o quê? Se tiver o oxigênio, aí não tem como sobreviver, elas realmente vão morrer. Isso acontece, pessoal, por exemplo, com a questão do ferro, né? Tem bactérias no ferro, e aí a gente tem que ter cuidado para não pegar essa doença, porque é por isso que elas se escondem ali, né? E aí, se tiver contato com essa bactéria, vai ser ruim se não tivesse tomado a vacina. E a gente vai ver isso, eu não vou explicar muito bem essa parte, porque vai ficar na parte das doenças da bactéria na próxima semana, ok? Então, o que é importante aí a gente vê logo abaixo, nesse quadro azul escuro, o que é importante da bactéria, assim, de forma bem geral pra gente? É a questão da decomposição, como também já foi mencionado, né? A fermentação, tá, gente? Fermentação alcoólica, fermentação láctea. Então, as bactérias vão ter aí o seu papel super importante nisso aí também, para a indústria, para a parte farmacêutica também, para a biotecnologia. As bactérias são super importantes. Produção de insulina, produção de medicamentos que salvam vidas, e elas são super importantes. E também para o ciclo do nitrogênio. Passando mais à frente, a gente vai poder ver de uma forma também geral a composição, a estrutura geral das bactérias. Essa listinha aí do lado direito que você está vendo, do 1 ao 9, a gente vai estar comparando com a figura ao lado para a gente entender do que se trata. Bom, a membrana, então, a bactéria ela vai ter uma membrana. Ah, mas eu estou vendo 3, o que significa? Então, membrana mesmo vai ser essa que está marcada aí com o número 1. Tá, gente? As outras a gente vai ver daqui a pouquinho. Quando você olha para o número 2, procura aí o número 2, que você vai ver bem aqui, ó. Na verdade, isso é o citoplasma, que ele vai estar, primeiramente, a membrana, né, circundando todo esse material que está aí dentro. Um dos materiais é o próprio citoplasma, que ele vai estar resguardando aí o que está dentro da célula, né? E aí, ele é super importante também. O 3, a gente vai estar vendo que está ligado com o ribossomo. Lembrando que o ribossomo não é uma organela, entendeu? E você que não sabe o que é uma organela, é como se fosse um órgão da célula. Que a gente vê isso nas células eucariontes, que são as células dos animais, das plantas, ok? Mas nesse caso, que a gente está vendo aí, é o ribossomo. Ele é uma unidade, né? É uma unidade que tem dentro da célula, mas não é uma organela. Então, ele está ligado aí à síntese de proteína, ao mantimento da célula também, mas não é uma organela. Bom, a gente está vendo aí o número 4, que é o plasmídio. Esse plasmídio, gente, o que acontece? Esse plasmídio é um fragmento de DNA, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. É um fragmento de DNA que ele é muito importante para a biotecnologia, tá? Para reprodução também, que a gente vai ver mais à frente. Então, ele basicamente ele é um resquício de DNA, um resquício de material genético da célula e é chamado de plasmídio. Por muito tempo, ele era confundido com outra coisa, a ciência não entendia muito, mas hoje se entende perfeitamente sobre os plasmídeos. O número 5, a gente vai ver que é o nucleóide e não núcleo. Aí a gente volta de novo ao conceito de procarionte e eucarionte. Aqui é procarionte, não vai ter o envoltório nuclear
Logo, esse material genético vai estar meio que espalhado, né, nessa célula. E ele, então, é chamado de nucleóide. É um núcleo ali solto, enovelado. Lembrando que, nas células eucariontes, se você pegar o seu DNAzinho dentro do núcleo da sua célula, como se fosse possível, né? Se você pegar, assim, puxar ele e organizar ele, e pegar de uma ponta a outra, você vai ver que é como se fosse uma linha enorme, com todas as suas características. Mas se você pegar esse material genético aí que você está vendo, na verdade ele não vai ter uma ponta de início e uma ponta final. Ele vai ser, na verdade, circular, sem começo, sem fim, e além disso ele fica dessa forma aí, enovelado, ok? Agora, o número 6, a gente vai entender que essa aí é a parede celular. E ela tem uma característicazinha que a gente vai ver no próximo slide, mas decora aí, é a parede celular. O número 7, ele vem mostrando pra gente aí que é uma cápsula gelatinosa. E aí, tem bactérias que podem ter essa cápsula gelatinosa e tem bactérias que não têm, tá certo? A gente também vai ter uma característicazinha no próximo slide. O 8, a gente pode ver que é o flagelo. E aí a gente tem que entender que isso vai ajudar super na locomoção da bactéria. O número 9, que vocês podem ver que aí está ainda com o número 8, gente, mas é o número 9, tá? Esse pequenininho aqui. Então, o que significa? É o pilus ou fímbrias. E eles também são super importantes para reprodução. E também para locomoção, para se fixar. Eles são super importantes também, como se fossem bracinhos da bactéria. Então, gente, é bom anotar que a parede celular que a gente mencionou agora há pouco, ela é formada de peptídeo glicano. O que isso significa? Peptídeo, para quem já estudou vai relembrar aí, e quem não estudou é o seguinte: peptídeo é uma unidade que vai formar em conjunto uma proteína, dependendo de como se fossem bloquinhos, né? Vai formar uma proteína. Então, esse peptídeo, ele vem referenciando a proteína. E o glicano é como se fosse uma glicose, é um tipo de açúcar, tá? Então, essa parede celular é formada de peptídeo glicano, ou seja, tem muita proteína e também tem açúcar. Aí, as bactérias que têm as cápsulas, elas são cápsulas gelatinosas formadas por polissacarídeos e proteínas também. Então, tem muito mais açúcar, tá? Esses polissacarídeos são açúcares, uma longa cadeia de açúcar, e proteínas também, só que tem mais açúcar do que proteína, diferente da parede celular, que tem mais proteína do que açúcar. A gente vai ver agora as formas das bactérias. Então, olhando primeiramente para esse quadrinho aqui, a gente vai ver que as bactérias elas podem ser no formato de coco, o coco, né? Você pode pensar aí na fonética que você quer falar, mas a gente vai chamar aqui de coco. Ela também pode ser no formato de bacilo. É como se fosse tipo um tic-taczinho, né? Que a gente pode pensar. Também pode ser como um vibrião, ou como se fosse uma vírgula. Ela vai ter como se fosse um bacilo, mas mais dobradinha, como um vibrião. E também tem a espiral. Tem bactérias em espiral, que vai parecer aí fazendo como se fosse uma propaganda, né? Eu sei que você também pensou num Cheetos. Então, você pode fazer essa associação para lembrar. Coco, bacilo, vibrião e espiral. Aí, como eu tinha falado, elas são únicas, né? Elas são unicelulares. Mas elas também podem fazer colônias. E quando essas colônias são feitas, a gente pode ver aqui logo abaixo, os cocos, por exemplo, quando se juntam, formam-se streptococcus, tá? Se tiver só um, é um coco. Se tiver dois, é diplococo. E por aí vai. Agora, quando a cadeia aumenta bastante, é streptococcus. Mas também pode acontecer com os bacilos, tá? De formarem streptobacilos. E aí os outros, né, espirilos e por aí vai. Mas de uma forma geral, essas são as formas das bactérias. A gente pode também agora tá vendo sobre a reprodução. A gente vai ver quatro formas de reprodução geral que as bactérias podem estar aí fazendo. Primeiramente, a gente pode ver aqui sobre a bipartição. Então, tem uma célula aqui, uma célula mãe bacteriana, e aí ela começa por ela mesma, com seu sistema, com seu metabolismo, duplicar o que ela tem lá dentro dela e conseguir
fazer com que ela se divida em duas, tá? Como se fosse até mesmo uma mitose, para quem lembra aí das reproduções das células eucariontes. É como se fosse uma mitose. Então, ela se divide em duas, é uma bipartição. E aí ela consegue se duplicar. E aí, por diante, ela vai se duplicando, e que ela aumenta aquela população, aquela colônia de bactérias. Uma outra forma é a própria esporulação. Então, tem um esporo, é como se fosse um ciclo, né, vicioso. A gente pode ver aqui como se fosse um esporo que já veio de outra bactéria. E aquele esporo, ele cresce, ele vai se desenvolvendo, vai se alimentando. Se ele for heterótrofo, né, vai se alimentando. E dentro dele, ele consegue formar outros esporos. E aí, ele solta esses esporos, essa bactéria solta esses esporos, e cada esporo vai também se tornar uma bactéria, e aí por diante. A próxima a gente pode estar vendo aqui como a conjugação. Então, o que acontece? Lembra que eu falei do pilus? Aquele como se fosse um pelinho pequeno, né? É como se fosse um flagelo pequeno. Na verdade, o flagelo e o pilus, eles têm praticamente a mesma estrutura interna, tá? Eles são bem parecidos. Mas só que acontece? A gente tá vendo essa bactéria aqui e essa outra aqui. Pra gente diferenciar, essa vai ser chamada de doadora e essa receptora. Ou você pode chamar essa de célula, sei lá, positiva e essa célula negativa, contanto que você consiga diferenciar. Então, essa vai ter o plasmídio. Lembra que eu falei do plasmídio lá no início? E aí, esse plasmídio, ele vai ser passado para essa outra célula aqui através do pilus. Então, ela vem com seu pilus aqui, elas conseguem se aproximar e esse pilus vai fazer uma transferência, vai ajudar nessa transferência desse material genético chamado plasmídio, desse resquício de material genético plasmídio, que pode ter sido de outra bactéria, entendeu? Ou então dela mesma, mas o que acontece? Ela passa para outra. E aí essa outra consegue receber esse material e ambas conseguem ter esse plasmídio e o seu próprio material genético. Então, ocorreu uma reprodução. Mas, professora, continuou sendo duas, não foi? Sim, foi. Mas o que aconteceu? Aconteceu uma reprodução de material genético. Não exatamente em quantidade de bactérias, mas ocorreu ali uma reprodução. Por quê? Porque simplesmente houve troca de material genético. Então, tenta entender isso aí para não se confundir na hora da prova do Enem, ok? E, por fim, a gente pode estar vendo aqui sobre a transdução. Então, o que acontece com a transdução? Aqui tem uma bactéria e aqui tem um vírus. Então, o vírus chega nessa bactéria e ele consegue colocar o seu material genético dentro da bactéria. Porque ele é um vírus, né? Logo, ele precisa daquele material, daquele metabolismo da bactéria para conseguir se desenvolver. Então, esses dois materiais genéticos aqui, eles se fundem e o vírus faz com que a bactéria trabalhe para ele. E aí ele pode estar matando aquela bactéria ou não. Ele pode estar somente inserindo, aqui, esse daqui saiu, né, um outro exemplo, tá? E aí esse material já vai entrar na bactéria e aí esse material é repassado. Ok? Por quê? Porque esse vírus aqui conseguiu se multiplicar pelo material que ele já tinha. E tem vírus que vai levar o material da própria bactéria. Como você pode estar vendo aqui, o verde é o material da bactéria e o lilás aqui representando o do vírus. Ok? Então, pessoal, é isso. A gente viu de uma forma geral para quem já estudou relembrar. E quem não entendeu alguma coisa ou ficou a desejar alguma coisa, surgiu uma dúvida, a gente vai ter um espaço para colocar essa dúvida e a gente vai estar tirando essa dúvida também, ok? Até mais e continue no curso que a gente tem mais surpresas por aí.